Olá pessoal, apaixonados por velocidade, sejam todos muito bem-vindos ao Paddock for News. Eu sou seu anfitrião e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, direto para uma das eras mais dominantes e, por que não dizer polêmicas da Fórmula 1, o comecinho dos anos 90. Foi uma época em que a Williams não fez apenas um carro campeão, ela criou uma máquina mas tão avançada que o nosso gênio, Ayrton Senna, disse que ela era de outro planeta. Vamos mergulhar na engenharia, nas mentes por trás disso tudo e na guerra tecnológica que obrigou a FIA a rasgar o livro de regras. Se você, assim como eu, é fã dessa era de ouro da tecnologia, já fortalece com seu like e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente vive o automobilismo. Olha, essa frase do Senna, dita lá em 1992, é muito mais que um elogio. É um atestado de impotência. É o reconhecimento de um gênio diante de algo que simplesmente não parecia pertencer à mesma competição. O Senna, no auge da sua forma com a McLaren, olhava para o Williams FW14B do Nigel Mansell e via o futuro. Não era só um motor melhor, uma asa diferente. Era um conceito, um salto tecnológico que mudava o jogo completamente. A Williams estava jogando xadrez enquanto todo o resto do grid, incluindo o tricampeão Senna, ainda estava no jogo de damas. Mas para a gente entender como eles chegaram nesse nível, precisamos voltar um pouquinho. Essa história, na verdade, nasce de uma necessidade. No fim dos anos 80, a Williams perdeu a parceria vitoriosa com a Honda, que foi para a McLaren. O time precisava se reerguer e Frank Williams e Patrick Head, as cabeças da equipe, sabiam que não bastava apenas voltar a competir. Eles precisavam de uma base nova, uma aliança que pudesse redefinir as regras do jogo. E essa reconstrução foi baseada em 3 pilares, 3 movimentos geniais. Primeiro, em 89, a parceria com a Renault. E não era um fornecimento de motor qualquer, era uma aliança de fábrica. A Renault trouxe o seu motor V10, super potente e com um centro de gravidade mais baixo, que era perfeito para o que viria a seguir. Segundo pilar, em 1990, a contratação que mudou a história, Adrian Newey, um jovem projetista que fazia mágica na modesta equipe March. E por fim, em 1991, o primeiro resultado disso tudo, o FW14, que já trazia uma peça fundamental desse quebra-cabeça, o câmbio semiautomático. E o FW14 era um foguete. Ele já mostrava um potencial absurdo. Em muitas corridas de 91, ele era visivelmente mais rápido que a McLaren do Senna. Só que tinha um problema. A inovação cobra seu preço. O câmbio semiautomático era uma tecnologia novinha, super complexa e quebrava demais. Essa falta de confiabilidade, no fim, entregou o título para o Senna, que tinha um carro talvez não tão veloz, mas que era um tanque de guerra. Não quebrava nunca. Mas para a Williams, cada abandono era uma lição. O carro de 91 foi, na prática, um grande laboratório em plena pista, preparando o terreno para o que viria a ser a perfeição. E essa perfeição, meus amigos, chegou em 1992. O novo carro, o FW14B, era muito mais que uma evolução. Ele foi o epicentro de uma verdadeira revolução eletrônica. Um pacote de tecnologia tão completo e avassalador que mudou a forma de se projetar um Fórmula 1 para sempre. E o coração de tudo isso era a suspensão ativa. Para a gente ter uma ideia do impacto, pensa o seguinte: a mágica de um carro de F1 vem da pressão aerodinâmica, o famoso downforce, que gruda o carro no chão. E para que a aerodinâmica genial do Newey funcionasse no seu máximo, a altura do carro em relação ao asfalto tinha que ser perfeita, constante, milimétrica. A suspensão ativa, controlada por um computador, fazia exatamente isso. Ela lia a pista e ajustava a suspensão centenas de vezes por segundo, mantendo o carro como se estivesse numa plataforma, estável, fosse numa reta, numa curva de alta ou numa freada forte. Era a chave que destravou todo o potencial aerodinâmico do projeto. E não era só a suspensão ativa trabalhando sozinha, não. Ela era a maestrina de uma verdadeira orquestra eletrônica. Tinha o controle de tração, que permitia ao piloto afundar o pé no acelerador na saída da curva sem que as rodas patinassem. Toda a potência do motor Renault ia direto para o asfalto. Tinha o controle de largada, que garantia arranques perfeitos toda vez, sem erro, e o câmbio semiautomático, que agora já estava maduro e confiável. Ou seja, o carro não era só rápido, ele era inteligente, ele praticamente impedia o piloto de cometer erros. O resultado disso tudo na pista? Bom, foi um domínio absoluto, quase sem graça para a concorrência. As temporadas de 92 e 93 transformaram a Fórmula 1 num campeonato de uma equipe só. A briga era para ver quem chegava em segundo, bem atrás da Williams. E o mais impressionante era ver como o carro se adaptava a estilos de pilotagem completamente diferentes. Em 92, Nigel Mansell, o leão, com aquele estilo agressivo de força bruta, encontrou no carro um aliado que perdoava os excessos e dava confiança absurda para ele atacar. Já em 93, Alain Prost, o professor, com uma pilotagem cerebral, suave,
usou a precisão da eletrônica como um bisturi. Isso só provava uma coisa: a máquina não era apenas superior, ela era versátil. Ela potencializava o talento de jeitos diferentes. E a prova cabal dessa superioridade toda veio no GP da Grã-Bretanha de 92, em Silverstone. Correndo em casa, Mansell fez a pole, o companheiro dele, Riccardo Patrese, fez o segundo tempo e o Ayrton Senna, com a McLaren, ficou em terceiro, a inacreditáveis 2 segundos e 7 décimos de distância. Gente, para se ter uma ideia, hoje na Fórmula 1, o grid inteiro às vezes se classifica no espaço de 1,5 segundos. Quase 3 segundos de vantagem era um abismo. Era confirmação material de que o Senna estava certo. E como se não bastasse, a equipe não dormiu no ponto. Para 1993, eles trouxeram o FW15C. Se o carro de 92 foi adaptado para receber a suspensão ativa, o novo modelo foi concebido do zero, inteiramente ao redor dela. Cada parafuso, cada peça do chassi, cada elemento aerodinâmico foi pensado para trabalhar em simbiose perfeita com a eletrônica. Foi, sem dúvida, a obra-prima daquela geração. E não era só o chassi não, o motor Renault V10 também evoluiu, batendo na casa dos 800 cavalos de potência. Enquanto isso, a McLaren do Senna usava o motor cliente da Ford, um V8, com cerca de 60 cavalos a menos. Era a tempestade perfeita, sabe? O melhor chassi, a eletrônica mais avançada e, de quebra, o motor mais potente do grid. Era simplesmente imbatível. E o FW15C ainda tinha mais truques na manga. Tinha freios com sistema ABS que evitava o travamento de rodas e até uma opção de câmbio totalmente automático. Mas o mais incrível era um sistema quase secreto, um botão que o piloto apertava nas retas e que alterava a altura do carro para diminuir o arrasto, ganhando velocidade final. Na prática, era um precursor do DRS que a gente tem hoje, quase 20 anos antes. Só que essa escalada tecnológica começou a gerar uma preocupação muito grande. A Fórmula 1 estava virando uma corrida de engenheiros e não de pilotos. A Federação Internacional de Automobilismo, na época comandada por Max Mosley, sentiu que a coisa tinha ido longe demais e que era preciso dar um basta. E esse basta veio de forma drástica. No meio da temporada de 93, a FIA soltou a bomba. Para 1994, todos os auxílios eletrônicos estariam banidos. Suspensão ativa, controle de tração, controle de largada, ABS, tudo, absolutamente tudo, estava proibido. Era uma mudança de regra com endereço e nome, acabar com o domínio da Williams. O problema para a Williams foi gigantesco, porque o DNA do carro deles era a eletrônica. Não era só tirar um fiozinho aqui, um chip ali. O carro de 94, o FW16, já estava sendo projetado seguindo a mesma filosofia. Quando arrancaram o cérebro eletrônico dele, o que sobrou foi um carro com um comportamento aerodinâmico instável. Ele só funcionava bem numa janela de acerto minúscula, o que o tornava extremamente arisco, imprevisível e até perigoso. Essa mudança nas regras acabou, de uma hora para outra, com a era de domínio da Williams. E o destino nesse ponto foi muito cruel com Ayrton Senna. Depois de anos sonhando em pilotar aquele carro de outro planeta, ele finalmente assina com a Williams para 94. Mas o FW16 que ele encontrou era uma sombra, um fantasma dos seus antecessores. Era um carro nervoso, traiçoeiro, que o piloto precisava lutar o tempo todo para manter na pista. Mas apesar desse final abrupto, o legado que essa geração de carros da Williams deixou é simplesmente inegável. O impacto deles na Fórmula 1 moderna é sentido até hoje. Aqueles carros de outro planeta não ganharam apenas títulos. Eles subiram a régua da categoria inteira. Eles forçaram equipes como McLaren, Ferrari e Benetton a correrem atrás, a investirem pesado em seus próprios departamentos de eletrônica, a repensarem o jeito de projetar um carro. A Williams mostrou como seria o futuro. E mesmo depois da proibição, essa ideia de integração total entre chassi, motor e eletrônica virou o padrão da Fórmula 1 moderna, cimentando o nome da equipe na história. E agora eu deixo uma pergunta para a gente pensar junto. Olhando para toda a história da Fórmula 1 com tantas inovações, motor turbo, efeito solo, fibra de carbono, será que esse salto tecnológico da Williams, ali entre 92 e 93, não foi a maior e mais impactante revolução que a categoria já viu? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que vocês acham. E claro, se gostou dessa nossa análise, não se esqueça de se inscrever no Paddock for News para a gente continuar revivendo essas grandes histórias. Um grande abraço e até a próxima!